Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a sexta-feira da terceira semana da Quaresma, e a liturgia de hoje, na primeira leitura, nos chama à conversão. Nada mais propício do que no tempo da Quaresma, é um tempo de conversão, de mudança de vida, de retorno ao Senhor. O contexto, aqui é Oséias, leitura da profecia de Oséias no capítulo 14, o contexto é o seguinte: Israel está sitiado pelos seus inimigos, que querem invadir Israel e destruir. E diante do pavor de ser destruído, diante do medo de Israel ser destruído, Israel quer fazer aliança com qualquer outro reino, desde que o salve da desgraça. Mas é interessante que, se nós pegarmos o capítulo 13 do mesmo profeta, do profeta Oséias, nós veremos que Israel está naquela situação porque Israel pecou. Isto é, Israel está fragilizado e será invadido porque se esqueceu do seu Senhor. E a solução não é fazer aliança com a Assíria. A solução não é procurar segurança nos carros e nos cavalos de um outro reino poderoso e pagão. A solução está em voltar-se para o Senhor. Então, vamos aqui entender bem o contexto para que entendamos a primeira leitura de hoje. Israel que caiu na idolatria, Israel que se esqueceu do Senhor, está agora prestes a ser invadido por um reino inimigo e não pensa em mudar de vida para que Deus novamente o abençoe, mas pensa em afundar ainda mais na sua idolatria para resolver os seus problemas. Então ouçamos aqui a profecia de Deus por meio do profeta Oséias. Assim fala o Senhor: volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque estavas caído no teu pecado. Vós todos, encontrai palavras e voltai para o Senhor. Dizei-lhe: livra-nos de todo mal. Isto é, Deus está ensinando Israel: Israel, peça a salvação de mim, e você receberá. Pede, reze assim: livra-nos, Senhor, de todo mal, e aceita este bem que oferecemos, o fruto dos nossos lábios. E o que é o fruto dos nossos lábios? Vamos aqui voltar. Deus está ensinando Israel, que está desesperado, que está prestes a piorar ainda mais na sua idolatria. Deus diz a Israel: olha, reze assim, abre aspas, livra-nos de todo mal e aceita este bem que oferecemos, o fruto de nossos lábios. E qual é o fruto dos nossos lábios? A confissão, o reconhecimento dos próprios pecados. Israel precisa dizer a Deus: a Assíria, versículo 4, a Assíria não nos salvará, não queremos montar nossos cavalos, não chamaremos mais deuses nossos a produtos de nossas mãos. Em ti, Senhor, somente em ti, o órfão encontrará misericórdia. Então o profeta Oséias alerta o povo: reconheça os pecados, reconheça que pecou. Israel, reconheça que você se desviou do bom caminho, e Deus o livrará de todo o mal. Meus irmãos, já não é de agora que eu venho dizendo que nós precisamos reconhecer os nossos erros,
os nossos pecados como homens e mulheres de igreja. Nós não podemos simplesmente olhar para a nossa vida, se nós colocarmos esta palavra no contexto atual no qual vivemos, de uma peste, de uma pandemia. Nós precisamos pedir a Deus que de nós tenha misericórdia, porque sim, esta pandemia além de todos os fatores humanos, é um meio de que Deus está se utilizando para purificar a nós, homens e mulheres da igreja, para chamar o mundo à conversão. Mas a questão aqui é o quê? Para quem voltaremos os nossos olhos neste período de pandemia? Nós voltaremos os nossos olhos para o álcool gel, nós voltaremos os nossos olhos para a asepsia, nós voltaremos os nossos olhos para afastar, para ter uma distância segura uns dos outros, nós voltaremos os nossos olhos simplesmente para a quarentena. Tudo isso é correto, devido e necessário, mas nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus e dizer: Senhor, a minha vida é breve, Senhor, tende misericórdia de mim e dos meus pecados, e olhar para os pecados que você já cometeu na sua vida, e olhar para os erros que você já cometeu na sua vida, e olhar para os ídolos que você já teve ou tem na sua vida, e fazer uso desta penitência de que Deus nos dá, fazer uso dela como purificação para a sua vida. Mas não apenas olhar para os pecados dos homens e mulheres da igreja, as ofensas que nós, homens e mulheres da igreja, cometemos contra Deus, e fazer penitência e dizer: Senhor, nós merecemos este mal, mas por misericórdia, livra-nos do pecado, livra-nos deste mal, tende misericórdia de nós, porque senão nós iremos sofrer simplesmente como os pagãos. Nós iremos passar esta pandemia como os pagãos, isto é, ora, fazer quarentena, usar álcool gel, lavar bem as mãos, quando espirrar, usar o braço e outras medidas. Isso daí, os pagãos também fazem. Qual é o diferencial do cristão? Como é que o católico vai viver? Isto é, eu repito, é claro que nós faremos tudo, tomaremos todos esses cuidados, mas não apenas. Nós cristãos, nós viveremos este período de pandemia, nós viveremos como cristãos, nós viveremos como católicos, nós viveremos na paciência, nós viveremos no espírito de oração, e nós ofereceremos a Deus o nosso sacrifício em expiação pelos nossos pecados e os do mundo inteiro. É assim que o cristão católico precisa viver. É assim que a paróquia Cristo Rei, privada da Santa Missa, precisa viver nas suas casas, em espírito de oração, oferecendo a Deus este sacrifício em expiação pelos seus pecados e pelos pecados do mundo inteiro. Meus santos, eu sei que é óbvio, mas às vezes é necessário dizer: embora a igreja seja santa, porque ela é criatura de Deus, ela é divina, ela é composta por membros humanos, e nós, membros humanos, somos pecadores. A igreja é santa, mas os homens e mulheres da igreja somos pecadores. Os sacramentos são santos, perfeitos. A palavra de Deus é santa e perfeita. Os meios de graça que Deus nos oferece por meio da sua igreja são santos e perfeitos. Mas nós, homens e mulheres, somos pecadores e precisamos fazer penitência por nós, pelos nossos pecados, pelos pecados dos homens e mulheres de toda a igreja e do mundo inteiro. É assim que esta penitência
que Deus nos concede durante a quaresma e que provavelmente vai se prolongar além dela, é assim que esta penitência concorrerá para o nosso bem. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então precisamos reforçar o nosso espírito de penitência, reconhecer os nossos erros, romper com as nossas idolatrias. Sim, Deus promete, na primeira leitura de hoje, Deus promete que concederá a Israel toda a graça, se Israel reconhecer os seus pecados. Versículo 4, Israel precisa de dizer, Israel aqui é cada um que vai ouvir esta palavra, que vai ouvir esta homilia. Então eu poderia colocar o nome de cada um que vai ouvir esta homilia, isto é, o que é que Deus manda dizer? A Assíria não nos salvará. Então você olha para os seus apegos, você pensa nos seus apegos, você pensa nos seus pecados e você diz interiormente, o meu dinheiro não me dará a felicidade e a salvação, a minha saúde não me dará a salvação, a minha segurança não me dará a salvação, os meus apegos desregrados não me darão a salvação. Quer dizer, o que a Síria representava para Israel, os nossos pecados representam para nós. As idolatrias, aquelas realidades que nós sabemos que não agradam a Deus, aquelas realidades que nós sabemos que nos afastam de Deus e que nós não queremos largar. Aquelas situações de vida que nós sabemos que precisam ser mudadas e que nós não queremos mudar. Pois bem, meu santo, Deus diz, se você mudar de vida, a minha bênção virá sobre ti. Se você não mudar de vida, você será refém e viverá as consequências dos seus próprios pecados. A perdição eterna. Continua então. Deus diz, para aquele que reconhecer e que romper com os seus ídolos, hei de curar sua perversidade, e me será fácil amá-los, deles se afastará a minha ira. A nossa penitência, deixa eu dizer de outra maneira, a nossa penitência afastará a ira de Deus. Como assim, Padre? A ira de Deus? Sim, meus santos, a ira de Deus é santa e a ira de Deus é para a nossa salvação. Então a cólera de Deus vem, nós mudamos de vida e Deus afasta a sua cólera e nós alcançamos a salvação, não apenas para nós, mas por aqueles que nós rezarmos, intercedermos e que esta cólera será caminho de conversão e mudança de vida. Muitos, infelizmente, nesse período de pandemia, perderão a fé, infelizmente, mas também, graças às nossas orações, muitos voltarão para Deus, porque voltarão seus olhos para o essencial. A vida do homem sobre a terra é frágil, é breve, é passageira. Nós não temos domínio sobre os acontecimentos da nossa vida. Vejamos, um dia tínhamos todos a Santa Missa em todas as igrejas. E quantos pouco valorizávamos a Santa Missa. Da noite para o dia, o santo sacrifício nos foi tirado. Entende, meus santos? Precisamos então fazer penitência para que a ira de Deus seja afastada. Versículo 5, hei de curar, se vocês fizerem penitência, se vocês romperem com a sua idolatria, se vocês mudarem de vida, escutem, abram os ouvidos vocês que estão escutando esta homilia, se vocês mudarem de conduta, se vocês se voltarem para mim, me será fácil amá-los, e eu afastarei a minha cólera. Serei como orvalho para Israel, e ele florescerá como lírio, e lançará raízes como as plantas do Líbano. Seus ramos vão se estender,
Será seu esplendor como o da oliveira e seu perfume como o do Líbano. E aí Deus vai tecendo as graças que Ele vai conceder se nós rompermos com os nossos ídolos, se nós mudarmos de conduta, se nós fizermos penitência. Mas não só, meus santos, este tempo de privação é um tempo de mais oração. É penitência e oração. Isto é, nós não estamos de quarentena simplesmente para não fazer nada. Nós estamos em quarentena para rezar mais. Nós estamos em quarentena para interceder mais. Nós estamos em quarentena para elevar o nosso sacrifício espiritual a Deus. Nós estamos em quarentena para interceder pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelos nossos amigos. Nós estamos em quarentena para nos robustecer e robustecer os homens e mulheres da igreja de uma maneira espiritual. Tertuliano, um escritor eclesiástico do século III, ele escreve algo belíssimo sobre a oração, e que tenho certeza, meus santos, que neste tempo de provação pelo qual estamos passando, é algo importantíssimo para nós. Escute, abra bem os seus ouvidos e escute o que diz Tertuliano. A oração é o sacrifício espiritual. Isto é, precisamos oferecer a Deus o nosso sacrifício espiritual. E como é? A primeira leitura fala versículo 4, que fala do fruto, versículo 3, do fruto dos nossos lábios, que é o reconhecimento dos próprios pecados. Tertuliano aqui ele fala, a outra parte, a outra coluna, fala o que? Do nosso sacrifício espiritual, a oração. Nós somos verdadeiros adoradores quando, orando em espírito, oferecemos o sacrifício espiritual da oração como oferenda digna e agradável a Deus, aquela que Ele mesmo pediu e preparou. Então, neste período de sacrifício, de penitência, de sofrimento, de renúncia, nós somos chamados, o quê? Todo mundo vai sofrer, né, meus santos? Porque o coronavírus não é apenas para os cristãos, para os católicos, é para todos. Então, todo mundo vai sofrer. Muitos vão adoecer, sejam católicos, sejam não católicos, sejam pagãos. Muitos vão sofrer, muitos vão adoecer, mas nós somos chamados a sofrer como espiritualmente, de uma maneira agradável a Deus, unido à cruz de Cristo. E como é que isso é possível? Tendo vida de oração, oferecendo a Deus o nosso sacrifício espiritual. Esta oferenda, diz Tertuliano, apresentada de coração sincero, ela nos alcançará de Deus tudo o que nós pedimos. Isto é, a oração, o nosso sacrifício espiritual, nos alcançará tudo o que nós pedimos, porque nos unirá a Deus e nos fará desejar as coisas segundo Deus. Vida de oração que nos faz semelhantes a nosso Senhor. Que poderia Deus negar a oração que procede do Espírito da verdade, se foi Ele mesmo que assim exigiu? Todos nós lemos, ouvimos e acreditamos como são grandes os testemunhos da sua eficácia. Então Tertuliano está falando, todos nós conhecemos a eficácia da oração. Como são grandes as eficácias, as graças que Deus nos concede por meio da oração. Então, gente, vamos rezar mais, vamos conversar mais com nosso Senhor, vamos rezar o nosso terço e pedir a intercessão de Nossa Senhora, vamos aproveitar esta quarentena para que quando ela terminar, nós saiamos mais amigos de Deus. Então continua Tertuliano, Deus não nega nada àquele que reza. Nos tempos passados, a oração livrava do fogo,
das pestes e da fome. No entanto, ainda não havia recebido de Cristo toda a sua eficácia. Então, antigamente, antes de Cristo, diz Tertuliano, a oração já era poderosa. Ele se refere aqui aos judeus. E ele diz, imagina agora que nós temos Cristo orando em nós, morando nos nossos corações. Somos templo de Deus, somos templo do Espírito Santo. Imagine quão mais poderosa é a nossa oração. Agora, claro, se nós vamos nos viver a quarentena em desespero, em lamúria e em reclamação, você vai sair pior, se você sair da quarentena. Mas se nós aproveitarmos para crescer na intimidade com Deus, para rezar mais, sairemos mais fortalecidos, porque de alguma maneira nós estamos num retiro forçado. Então digamos como Jesus, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ninguém tira a minha liberdade, eu a dou livremente. Ninguém me força a fazer retiro, eu farei livremente. Aproveitar esse tempo. Quanto, ele continua dizendo, então nós temos Cristo no nosso coração, imagine como é mais poderosa a oração. Quanto maior não será, portanto, a eficácia da oração cristã. Talvez não faça descer o orvalho, as chamas como orvalho. Talvez não feche a boca dos leões, não leve a refeição aos camponeses famintos, e não impeça milagrosamente o sofrimento, mas a oração sempre virá em auxílio dos que suportam a dor com paciência. A oração sempre aumentará a graça aos que sofrem com fortaleza, para que vejam com os olhos da fé a recompensa do Senhor, reservada aos que sofrem pelo nome de Deus. Então a oração sempre nos ajudará a viver com paciência e virtude este tempo de provação. Outrora, antigamente, a oração fazia vir pragas, derrotava os exércitos inimigos, impedia as chuvas. Agora, porém, a oração autêntica afasta a ira de Deus. Só a oração vence a Deus. Então, meus santos, nós poderíamos aqui seguir em frente, mas Tertuliano vai falando que quando ele usa a expressão que a oração vence a Deus, ele está dizendo que na oração nós conseguimos graças imensas da parte de Deus. Então, meus santos, hoje, sexta-feira, reconheçamos-nos pecadores, façamos penitência por nós e pelo mundo inteiro, como nos ensina a primeira leitura de hoje, e rezemos mais, busquemos mais Deus em oração, como nos ensina Tertuliano neste texto que acabamos de ouvir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.